E nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 4, verso 1 até o verso 30. Essa conversa de Jesus e a mulher samaritana. Nós vamos refletir um pouquinho a respeito desta interessante conversa entre Jesus e a mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura e peço então que os irmãos fiquem atentos nessa leitura. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 30. Diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava muito mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras em que Jacó dera ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. É um texto muito bonito. Um dos mais belos, diria, deste evangelho. Irmãos, em um contexto como o nosso, Grande São Paulo,
Talvez o lugar mais apropriado para uma conversa, ou diria uma longa conversa entre pessoas que não se conhecem, seria o transporte público. Já foi feita uma pesquisa e o paulistano leva, em média, 4 horas do seu dia para ir e vir do trabalho. Então, 4 horas do dia sentado ou em pé num transporte público. É muito tempo. Em vez de dormir, dá para conversar muito. Não é isso? Dá para trocar muita ideia com uma pessoa que nós desconhecemos. Nos últimos meses, nós temos acompanhado aí, todos nós temos visto, como que tem sido noticiado o desrespeito para com a mulher do transporte público. Não é? Então, as possibilidades de uma conversa sadia, de uma conversa edificante, têm sido minado por causa desse desrespeito para com a mulher. Então as mulheres se fecham, pois veem em nós, homens. E se o homem é solteiro e de repente está afim de uma conversa séria? Tem homem solteiro aqui? Não, o Eudes já não mais, né, Eudes? Está afim de bater um papo, de repente achou bonita e quer respeitosamente iniciar uma conversa. Mas as mulheres se fecham, porque veem em nós, homens, uma ameaça à sua dignidade, uma ameaça ao seu próprio corpo, uma ameaça à paz, uma ameaça ao seu equilíbrio emocional. A que ponto chegamos? No qual o homem é visto pelo outro como uma ameaça e não como um ser igual. Para a mulher, então, a aproximação de um homem em um contexto como o nosso pode significar ameaça. Jesus, irmãos e irmãs, está aqui junto ao poço, um espaço público, onde as pessoas estavam ali constantemente devido a uma necessidade fundamental, a água, um espaço público. E por volta do meio-dia, com a chegada de uma mulher, diz-nos o texto que ele iniciou uma conversa. Jesus conversou com uma mulher e nessa conversa ele parte de uma necessidade básica, a sede. E diz à mulher, dá-me de beber, dá-me de beber. E ao iniciar essa conversa com essa mulher, a gente sabe que Jesus quebrou um protocolo social. Lá no versículo 27, vocês vão perceber que os discípulos ficaram um tanto quanto espantados de Jesus estar conversando com uma mulher, mas não disseram nada. Mas é então sabido que naquele contexto não era assim tão natural que um homem se aproximasse de uma mulher para conversar, e ainda mais uma mulher samaritana. Mas Jesus quebra o protocolo social, e nesta aproximação a mulher não se sentiu ameaçada. Dessa conversa inesperada e inviável do ponto de vista social e do ponto de vista étnico, esta mulher, cujo nome não é citado, já repararam isso? Na semana passada nós conversamos um pouco a respeito de Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Perceba que até lá no contexto bíblico o homem tem primazia, tem importância. E aqui é tão somente retratado uma mulher. Mas essa mulher, irmão, cujo nome nós não conhecemos, ela saiu dessa conversa que teve com Jesus com uma nova identidade. Essa mulher saiu dessa conversa com Jesus plenamente transformada, diferentemente do diálogo entre Jesus e Nicodemos, que tinha lá naquela ocasião um tema central. Qual era o tema central da conversa de Jesus e Nicodemos? Nascer de novo. Era necessário nascer de novo. Aqui a gente vai olhar e a gente vai perceber que há uma sucessão de assuntos nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. E essa sucessão de assuntos nos parece, assim, num primeiro momento, independentes, mas nós vamos ver que não são. E é isso que a gente quer meditar, refletir com vocês nessa noite. 3 assuntos são aqui tratados nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. Primeiro tema é a água. Mas de que tipo de água
estavam aqui falando Jesus e a mulher samaritana. Então, o primeiro tema desse diálogo entre a mulher e Jesus se dá em torno da água, após o escândalo inicial da mulher, porque Jesus, um homem judeu, viera falar com ela, ela deu curso à conversa, porque a conversa, o tema era interessante. De que tipo de água está Jesus e está a mulher samaritana a falar? Para a mulher, água era algo muito concreto. Água era um recurso natural disponível no poço de Jacó, e dentre tantas coisas, a água servia para matar sede, tanto dela própria como dos animais e de tantas outras pessoas. A mulher compreendia a água no seu sentido natural. Jesus, no entanto, como evangelista que era, estava falando de uma água no sentido espiritual. Jesus falava de água como fonte que jorra para a vida eterna, que mata a sede definitivamente. Ele falava de água que brotaria do interior do crente. Jesus está falando de si mesmo como água viva. E nós estamos cantando nessa noite várias canções que enfatizam essa questão. Jesus é a água viva que mata a sede definitivamente. A fala de Jesus se dá a respeito da água na categoria espiritual, mas a compreensão da mulher ainda está na categoria natural. E em sua sinceridade, ela intercala Jesus e diz: Senhor, me dá desta água. Me dá dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui no poço buscá-la. Nem precise vir aqui no poço buscá-la. Isso demonstra para a gente que ela ainda não tinha compreendido plenamente aquilo que Jesus estava falando. O termo meio-dia, que aparece aqui em nosso texto, no versículo 6, pode ter um duplo significado em nosso texto. Ao meio-dia, Jesus interrompe a sua viagem, estava cansado e parou ali no poço para descansar e tem a oportunidade de ser servido por uma mulher samaritana, matando a sua sede. Se nós formos lá no capítulo 19, versículo 14, Jesus estava em sua viagem final e ao meio-dia, diante de Pilatos, ele foi apresentado ao povo para ser crucificado. Meio-dia não está aqui por acaso, é uma palavra extremamente importante, mas no que diz respeito à mulher, meio-dia revela um pouco da sua condição, da sua situação. Buscar água era uma atribuição feminina, por isso seria natural que mais mulheres estivessem ali, não ao meio-dia, obviamente. Meio-dia, o sol já está causticante, não era apropriado buscar água neste período, mas no período da manhã, no início do dia. Buscar água ao meio-dia denota então que esta mulher era rejeitada pelas demais mulheres. Não era benquista. E diante de uma possibilidade de acabar com essa situação de exclusão, de humilhação, ela diz: Senhor, dá-me de beber dessa água para que eu não mais tenha que vir aqui buscar. Porque apesar do poço ser fundamental para a minha sobrevivência, subsistência, esse poço me faz lembrar quem eu sou e a maneira em que eu estou diante da sociedade, diante das outras pessoas. O poço é importante, mas a mulher não mais aguentava aquela situação de humilhação e que a denunciava constantemente. Irmãos e irmãs, o texto bíblico deve ser sempre aplicado a nós. Pode ser que também nós sejamos parecidos com esta mulher samaritana em algum aspecto da vida. Pode ser que a nossa história, que as nossas escolhas nos façam sentir o que ela sentia. Rejeição, humilhação, exclusão, pessoas nos acusando, apontando o dedo em nossa direção. E talvez o clamor desta mulher, dá-me de beber para que eu não mais tenha necessidade de vir aqui buscar, seja também o nosso clamor. Em que aspecto eu posso dizer, sou parecido com essa mulher samaritana? Este é o primeiro tema, o tema da água. Jesus está no nível espiritual, mas a mulher está no nível ainda natural. Segundo tema é o tema do marido. Mas de que marido eles estavam falando? Tanto Jesus quanto a mulher. A exclusão da mulher, a sua vida marginalizada
estava então relacionada ao seu estilo de vida, estava relacionado à sua moral. Jesus quer atender ao seu pedido, dar sede para que ela não mais tenha necessidade de buscar água, para que ela preencha o seu interior com água viva, no sentido espiritual. Então, não mais necessidade de buscar água com o cântaro da sua própria vida. Vai, chama o teu marido e vem cá. Eu penso que a resposta da mulher, irmãos e irmãs, é uma tentativa de barrar o assunto. E ela diz prontamente: não tenho marido. Não tenho marido. Eu penso que ela desejou omitir aspectos pessoais que lhe eram muito íntimos. Quem sabe, evitando a exposição da sua vida, evitaria também mais um julgamento, evitaria mais um constrangimento. Existem situações, existem lembranças, existem realidades de nossas vidas que nós preferimos tocar sozinhos, sem ter de compartilhar com alguém. Existem coisas que nós preferimos trancar as 7 chaves, jogar as chaves fora, para que não tenhamos que dividir essas questões com ninguém e tocar a vida. Existem situações quando as pessoas nos questionam que nós preferimos desviar o olhar, porque se tocarmos naquele assunto, a voz vai embargar. Ficamos trêmulos. E eu imagino essa mulher nessa mesma situação. Não tenho marido. Vamos trocar de assunto. Vamos trocar de assunto, mudar de assunto. Mas Jesus, irmãos e irmãs, no desejo de saciar a sede da vida daquela mulher, não poderia deixar de tocar numa questão tão importante. Não poderia deixar de tocar neste assunto tão íntimo, tão pessoal, que aponta ou para adultério ou para uma situação de prostituição. De qualquer forma, uma vida marcada pela infidelidade. Esta é a situação da mulher. Mas eu quero, irmãos e irmãs, ampliar a nossa compreensão a respeito deste ponto da conversa entre Jesus e a mulher samaritana, porque nós lemos no início que Jesus saiu da Judeia e ia para a Galileia, e o verso 4 nos informa que era necessário atravessar a província de Samaria. Era necessário não por questões geográficas. Ele poderia ter ido por outro caminho, e eu estou aqui lembrando da fala do Gabriel Orozco na manhã que ele esteve conosco, ele trabalhou isso. Então eu não vou me deter nessa questão. Tinha outras possibilidades, havia outros caminhos pelos quais Jesus poderia passar sem ter de necessariamente entrar em Samaria. Então não era por questões geográficas, mas era por outras questões. Jesus tinha uma missão em relação à mulher samaritana e Jesus tinha uma missão em relação à própria cidade de Samaria. Então a denúncia que Jesus faz aqui à mulher não é só a mulher que faz. Jesus faz essa denúncia em 2 níveis. No nível individual, conversando com a mulher, mas aqui também ao nível coletivo. A denúncia de Jesus era contra a mulher, mas era também uma denúncia contra a cidade. Abram lá a Bíblia de vocês em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 17. Segundo Reis, capítulo 17, veja o que está registrado aí nos versos 24 e depois nos versos 29 a 30. Segundo Reis, capítulo 17, verso 24. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sepharvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria. Em lugar dos filhos de Israel, tomaram posse de Samaria e habitavam nas suas cidades. Samaria. Agora vejam lá no versículo 29.
Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava e os puseram nos santuários nos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote e Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Ramate fizeram Ázima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os serfavitas queimavam os seus filhos Adrameleque e Anameleque, deuses de Serfarvaim. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os do povo, constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles no santuário dos altos. Então, o imperador da Síria, na sua política de expansão, de dominação, misturou os povos, fazendo uma grande miscigenação cultural, religiosa, e desde então, a partir daquele momento, os samaritanos foram sempre vistos pelos demais judeus como um povo misto, adoradores de deuses. A mulher samaritana era adúltera, pois estava já no sexto marido que não era dela. Mas a cidade também era adúltera, pois servia a outros deuses e não apenas ao Deus de Israel. Entre a Judéia e a Galiléia, Samaria era o local onde Jesus tinha de passar para resgatar, não apenas a dignidade de uma mulher, mas também para resgatar a fidelidade de uma cidade toda. De uma cidade toda. Tenhamos certeza, irmãos e irmãs, de que Jesus quer constantemente transformar, mas é preciso que permitamos que Ele toque em questões difíceis para nós. Ele quer nos transformar, mas é preciso que nós permitamos que Ele toque em questões difíceis. É preciso que não tentemos fugir dos assuntos que nos incomodam, mascarando-os. Jesus não veio para nos julgar. Jesus veio para nos transformar. Jesus veio para nos libertar. E quando Ele toca neste assunto crucial, chama o teu marido, Ele sabe que ela não tem. E Ele não está aqui meramente julgando, Ele faz uma denúncia, e a denúncia de Jesus tem como propósito principal transformar aquela mulher. E esta mulher, a partir do momento em que estabelece esse diálogo com Jesus, ela já está neste processo de transformação. Ela já está sendo transformada. Então, este é o segundo tema, marido. Mas de que marido estavam falando, então, Jesus e a mulher samaritana? Há o marido, ou os maridos, que a mulher havia possuído. E há também os deuses maridos, que a cidade havia também se entregado. Terceiro e último tema dessa conversa é a respeito do culto. Culto a Deus. Mas de que culto eles estavam falando também? Jesus, irmãos e irmãs, Ele conhece profundamente os nossos corações, e o que Ele disse aqui a respeito da mulher fez com que ela reconhecesse nele não apenas um homem qualquer, apenas um judeu. Ela então o qualifica como profeta. Vejam aí no verso 19, eu vejo que tu és profeta. Como profeta, Jesus viu aquilo que Deus nos permite e o permitiu ver, sabendo que ele tinha de denunciar. Não apenas por denunciar, mas ele tinha que transformar a vida daquela mulher, ele tinha que restaurar. Então, reconhecendo em Jesus um profeta, a mulher tratou de sanar uma dúvida também religiosa. Onde Deus deve ser adorado? Aqui ou lá? Aqui nós temos o poço, que nos remete aos patriarcas, que nos remete a Abraão, a Isaac e a Jacó. E lá vocês têm o templo em Jerusalém. Os nossos pais nos garantiram, os nossos pais nos disseram que aqui é o lugar onde se deve adorar. Mas vocês, judeus, dizem que é lá. Apesar das diferenças que havia entre judeus e samaritanos, ambos os lugares eram cenários de eventos importantes e juntos eles ajudavam a construir a história de toda a nação de Israel. Mas cada qual advogava que o seu local de adoração era o local perfeito, era o local onde se deveria adorar.
E aí a gente acompanha o texto e percebe que Jesus foi enfático ao dizer que a salvação não se limitaria aos judeus, mas a salvação viria dos judeus, porque os judeus adoravam aquilo que eles conheciam, mas os samaritanos adoravam o que eles não conheciam. Não conheciam porque eram deuses estranhos. Nem lá e nem cá, diz Jesus à mulher. Em relação ao espaço cultico. Por que Jesus? Nem lá e nem cá. Nós cantamos. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Neste sentido, irmãos e irmãs, tanto samaritanos como judeus precisavam reformular o culto. A adoração a Deus não ocorre pelo simples fato de nos reunirmos em locais específicos para adoração. A adoração ocorre quando o nosso ser, de forma geral, se torna espaço onde Deus habita e onde Deus provoca grandes transformações. A mulher falava de um culto habitual, falava de um culto rotineiro, falava de um culto em que havia disputa de poder, disputa por legitimidade. Jesus falava de outro culto, um culto cuja característica principal seria a fidelidade a Deus, a entrega irrestrita, o arrependimento do mau caminho e o desejo de recomeçar. Eu sei que quando o Messias vier, nos anunciará todas essas coisas. Sou eu, mulher, eu que falo contigo. Imaginemos essa cena. Nos coloquemos naquele mesmo cenário. Sou eu, mulher, eu que falo contigo. A conversa entre Jesus e a mulher foi interrompida com a chegada dos discípulos. Mas o que a mulher acabara de ouvir a impactou profundamente. Impactou de tal forma que ela deixou ali o seu cântaro e correu para a cidade. Deixou ali o objeto símbolo daquela conversa inicial a respeito da água. Deixou ali o seu precioso instrumento para matar a sua sede. E ela então foi. E foi, irmãos e irmãs, transformada. Ela saiu dali transformada. É necessário que também nós falemos e compreendamos culto nas categorias de Jesus e não na categoria da mulher samaritana. É necessário que adoremos a Deus de todo e com todo o nosso coração, com gratidão, com entusiasmo, sabendo que nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, não de forma mecanizada, não de forma rotineira, não por causa do lugar, mas por causa da essência da adoração. Jesus, da Galiléia para a Judéia, percorreu um caminho necessário. Ele passou por Samaria. Ele precisava passar por Samaria. Ele passou pelo coração daquela mulher e tratou sobre as suas dores, sobre a sua condição moral, sobre a sua condição espiritual. Ele se revelou a ela, não apenas como profeta, mas como Messias, e ele a salvou. Ele passou pelo coração daquela cidade que, em virtude do testemunho da mulher, se nós continuarmos lendo o texto, é isso que nós vamos perceber, pôde afirmar que Jesus não era apenas um profeta, Jesus era o Salvador do mundo. Jesus era o Salvador do mundo. Irmãos e irmãs, quando nós constatamos barbáries que em nosso tempo acontece no espaço público em relação à mulher, Jesus conversou com uma mulher em espaço público e transformou a vida desta mulher. Há, entretanto, em nós espaços privados, espaços trancados a 7 chaves para que ninguém entre. É necessário, irmãos e irmãs, que estes espaços se tornem acessíveis para Jesus passar, para Jesus entrar. É necessário que os caminhos ou os descaminhos do nosso coração estejam abertos para Jesus passar e provocar mudanças, tal qual na samaritana, na mulher samaritana, como na própria cidade de Samaria. Quais são, irmãos e irmãs, os espaços privados do nosso coração que nós refutamos, que nós geralmente
não queremos tocar quando as pessoas nos perguntam: o que há? O que acontece? Não é nada. Não tenho nada. Eu prefiro tocar isso sozinho ou sozinha. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, para que nós possamos abrir para Jesus e, com Ele, estabelecermos diálogos. Se nós nos dispormos ao diálogo com Jesus, em toda e qualquer situação, sobre todo e qualquer tema, Ele vai provocar mudanças profundas em nossas vidas. Ele vai provocar mudanças profundas em nossas vidas. Mas é preciso que nós estejamos abertos para o diálogo. É preciso que nós estejamos abertos para ouvir o que ele tem a dizer a respeito de nós mesmos, e a partir daquilo que ele disser a respeito de nós mesmos, nós dizemos assim para ele: Jesus, obrigado. Obrigado porque essa conversa foi de grande valia para mim. Obrigado porque a partir dessa conversa eu estou vendo que Deus está me moldando, Deus está me transformando. Que seja assim para a honra e para a glória dele. Amém.